Yeah. Ó, Mamãe Noel para vocês, Jingle Bell. Antes desse vídeo de quinta-feira, eu queria gravar essa mensagem para você com todo o meu coração, Jesus Cristo de aniversário, que o Natal e as festas de fim de ano, para muitos de nós, são oportunidades de ter que trabalhar nosso emocional, né? A gente tem nessa época do ano muitas providências, muitos presentes, muitas coisas e às vezes muito estresse. Queria te lembrar que além do meu coração se juntar ao seu, para o bem, o bom e o belo, que o Natal é um momento que a gente pode e deve escolher estar em paz no coração, comemorar o aniversariante. Feliz Natal, que o menino Jesus abençoe nossa vida, que a luz se faça presente em nós e que a nossa condição de nos recuperar se desenvolva melhor e melhor a cada semana, a cada dia, que essas festas de fim de ano sejam assim para vocês. Então, gente minha, Jingle Bell, Feliz Natal. Um beijo enorme, obrigada por estar comigo. Yeah. Salve, gente minha, Cláudia Rica indicar. You say goodbye, and I say hello, hello. Don't know why you say goodbye, I say hello. Às vezes a gente tem que ir na contramão da história, gente minha. Vou ler umas perguntas de vocês no meu canal do YouTube, Cláudia Rica, quem tem lá a comunidade. Eu perguntei o que vocês querem ouvir aqui nas quintas-feiras, recebi diversos pedidos. Me lembrei dessa música porque uma cena bonita de teimar para continuar vivo marcou a minha vida com essa música. Minha filha Luana, que é a caçula, estudava na Waldorf, e uma amiguinha dela, adolescente também, 16, 17 anos, teve um câncer, entrou em quimioterapia, ficou em casa de licença, perdeu os cabelos, estava lá de lenço e era aniversário dela. A Waldorf, Rudolf Steiner, tem todo um pensamento comunidade, né, de as pessoas se ajudarem e tal, e muita música. Então os professores de música se organizaram, eu fui uma mãe carona, fomos 3, 4 pais carona, e a gente encheu os 3 carros, 4 carros, com o teclado, com a guitarra, com todos os instrumentos musicais, fomos até a porta da casa da menina. Uma rua assim fininha ali perto do Brooklyn, e nós pais ficamos ali do lado de cada rua só olhando, e eles, jovens, puseram na porta da garagem da casa os instrumentos. A mãe sabia, desceu com o iPad, o pai lá em cima com o celular, ela veio na varanda, na janela, na sacada, uma janela baixa que chegava assim no joelho, e quando ela chegou com o lenço ali, a galera começou a cantar. You say goodbye, and I say hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Não sei porque você diz tchau, eu te digo olá. Você vai continuar, tamo junto. Graças ao bom Deus ela continuou e tá tudo bem, já faz uns anos. Então isso eu quero dizer para vocês sobreviventes, em primeiro lugar, que colocaram várias questões da sua necessidade de administrar relações de abuso, de desprezo, de invasão de limites. E quando a gente fala de narcisistas e psicopatas ou relações manipuladoras e de abuso, tudo que a gente não vê são bordas, né? Então, primeiro, eu juntei aqui as perguntas da Sol Girassol, que está na comunidade do YouTube, Cláudia Rick, do Alan, que fala de um abuso no condomínio, de difamação, parecido com a pergunta da Sol, em outro contexto, e da Ana Lúcia, que gostaria de voltar a ter uma vida social, quando começa a coisa não dá certo e ela se isola novamente. Vou ler um pedacinho aqui dessas perguntas, porque elas todas endereçam um aspecto comum, que tem a ver com a vergonha tóxica, com a gente não conseguir se colocar e defender as nossas bordas, especialmente quando se organizam contra nós de uma maneira perversa. Essa é uma situação muito difícil, meu coração se junta ao seu, e eu sei que a gente se encolhe mesmo, e que às vezes a gente quer ir para a briga, e quando a gente vai para a briga aí que a gente parece maluco, e quando as pessoas estão mal intencionadas, está vendo? É desequilibrado, está vendo? É doida. Então você tem que ter habilidade, e a primeira coisa que você precisa desmontar é a sua culpa de ser si mesmo. Porque a gente não consegue habilidade se a gente não tiver presente para si, né? Dizia para minha outra filha, Bela, outro dia, nas nossas conversas, até com a Tati, nossa diretora de produção aqui, uma fala da Tati, que é psicanalista, ela disse, olha, antes de a gente ter voz, a gente precisa ter perna. Antes de ter voz, é preciso ter músculo. Não adianta você querer fazer sucesso com a voz e você não tem estrutura. Então a gente dá 2 passos atrás para ver as táticas que a gente pode usar para desarmar esquemas de difamação
injustiças e manipulações muito difíceis, e até mesmo a nossa visão distorcida e idealizada de um social que não vai nos aceitar, que nos faz ficar sozinhos, isolados. Então, antes de a gente ter táticas para lidar com isso, a gente tem que ter estrutura e recursos para lidar com a gente. Eu sou suficiente, eu sou o rei e a rainha do meu estado, tomar contato com os nossos valores, com aquilo que é importante para nós. É um pouco mais meditativo e um pouco mais silencioso do que de rede social, de eu aparecer bacana. É mais da boca para dentro, sabe assim? A gente precisa voltar nesse lugar, ter a nossa oração, a nossa meditação, reconhecer os nossos valores, os nossos direitos e apreciar aquilo que a gente tem. Porque isso nos faz mais fortes. Segunda coisa nessa lição de casa interna, antes da gente ir para as táticas para lidar com a difamação no condomínio, do Alain, ou com pessoas malucas fazendo difamação, ou ainda com o nosso encolhimento para ir para o mundo social. Segunda coisa é ter uma rede de apoio. Você precisa tirar o telefone do gancho de antigamente, você precisa abrir teu celular e procurar pessoas que sejam boas ouvintes ou que te ajudem, que possam te apoiar pelas razões certas. Vale um advogado, vale um terapeuta, vale um amigo preparado para escutar. Valem pessoas que podem ter uma isenção para perceber o que está acontecendo e poder te ajudar a se posicionar de uma outra maneira. Então, ter rede de apoio é muito importante, porque a gente vai mesmo ficando meio que num lugar, se a gente abrir a boca, a situação ainda piora. Então, a gente precisa se estruturar para ter estratégia, e ter rede de apoio nos ajuda psiquicamente e nos ajuda também na orientação do que fazer, né? A terceira coisa que eu diria que nós precisamos internamente, antes de lidar com os malvados do condomínio, com as pessoas e até narcisistas no trabalho, que foi algo que alguém perguntou, é a gente perceber o nosso próprio espaço e ter bordas. Ora, se você no trabalho lida com pessoas narcisistas ou tem pessoas verdadeiramente mal intencionadas no condomínio, se você não tiver limites bem estabelecidos e entrar em qualquer roubada e se deixar vulnerável para morder iscas, chances são de que esses jogos proliferam ou crescem em cima exatamente de você, porque você não diz não. Porque você sente culpa quando vai dizer não. E isso vem de todas as coisas que nós trabalhamos nesse canal, nessa jornada que estamos vivendo em dezembro, nos cursos Quantum House, que você encontra sempre aqui nos descritivos, a culpa de nós assumirmos o nosso espaço. Ora, quando eu era criança, pode ser que eu me desenvolvi numa família que um dos pais era narcisista, ou a família era confusa, ou a gente não tinha algumas orientações, as coisas estavam soltas, e a gente, quando ia se individuar, levava bronca. Nossa, não pode ser um indivíduo, você é uma extensão de mim. Então, a gente não aprendeu a se individuar. E aí a gente fica pisando em ovos, ou a gente fica fazendo a síndrome de bons meninos, querendo agradar. E pessoas que ficam assim, pisando em ovos e querendo agradar muito, elas são as vítimas ideais. Porque gente mal intencionada gosta de fazer um alvo em codependente, em gente sem bordas, porque você fica ali pedindo desculpa por existir, você vai merecer logo levar um tapão, porque é isso que você está pedindo da vida. Então se coloca, pisa teu chão. Terceira coisa, você precisa saber que o seu self divino, de um self elevado, de um lugar de se perceber, fica com você, respeita você por você. Né? Isso inclui respeitar a sua dor, isso inclui respeitar certas tristezas que a gente carrega. Olha, certas coisas da minha infância, trabalhei 3.500 anos de terapia, você sabe que eu sou Matusalém, né? Olhei, perdoei, me refiz, algumas coisas que, puxa, as pessoas são perdoáveis, o fato não é. Né? Que chato que isso aconteceu. Eu carrego uma tristezinha comigo. Não vamos ficar numa alegria nirvânica, não se trata disso. A gente precisa só estar bem o suficiente a um ponto em que a dor não nos ajoelhe. Isso é muito importante. Então, nesse lugar de vir com superações e aprender qual é o meu espaço de self, eu começo a caminhar melhor em ser assertiva e não agressiva, reconhecer meu espaço e assim, os dedinhos. Você vai achar muitas vezes esses dedinhos. Eu sou o rei, a rainha do meu estado, o cérebro é meu, o corpo é meu, eu vou ficar do meu lado. Apontar para o crítico interno, aquela voz que veio dos algozes, que eu me ponho para baixo, que eu me auto-raiva. Não, pode sair, queridão. Out. Aqui quem manda sou eu. Terceiro, saber dizer não. O dedinho do não, saber dizer não. Ser amigo com você.
Isso é espaço do self sadio. Eu gosto de melão, vou comer melão, não vou comer mamão. Eu preciso, estou com sono, eu durmo. Eu preciso trabalhar, eu me concentro, eu respeito eu tenho uma agenda. Não é que eu respeito a minha agenda, eu tenho uma agenda. Tem gente que não tem agenda, só vive pela agenda dos outros. Então, tem algumas coisas que eu tenho uma agenda. Seja amigo com você, se respeite. Isso é um processo, né? E quinto, sinta seus sentimentos. Algumas tristezas as pessoas negam, né? E o que se resiste, persiste. Então, quando vira depressão, é que você negou uma tristeza. Algumas coisas são tristes, é bom a gente sentir a tristeza, chora. Fica 2 dias que nem um saco de batata, não fica 2 meses, 2 anos. Né? Às vezes a gente fica até mais tempo, dependendo do luto, da situação. Mas o espaço de selfie é muito importante para vocês 3. Muito obrigada pela confiança, por estarem no canal do YouTube e seguirem os meus canais e da Quantum House. Então, a Sol diz, por favor, se puder falar algo que é recorrente nas relações abusivas, o horror das vítimas que são difamadas como loucas. Difamadas e descompensadas nas mãos dos abusadores, os quais, por vezes, se valem de profissionais da saúde mental, indo ao extremo de interná-las para afirmar o controle sobre elas e humilhá-las. Conduzidas sem a chance sequer de serem ouvidas pelos profissionais. E, quanto mais se desesperam, mais são ditas loucas. Quem consegue superar isso se deixa a vítima marcada. Acho muito grave a humilhação social de uma pessoa. O que profissionais deveriam fazer para não serem cúmplices de abusadores? Gratidão maravilhosa, continue do nosso lado. Continue o sol girassol, continue do seu próprio lado também. Essa é uma situação que eu já acompanhei 2 pacientes que passaram por isso, uma situação absurda, escorchante, horrível, e de verdade monta-se um esquema. E psicopatas e narcisistas, não precisa ir longe, veja a política, veja a psicose coletiva que a gente está vivendo, a ditadura sanitária, as pessoas estão fazendo de conta que estão se protegendo sanitariamente em algo que, obviamente, eu não preciso nem estudar, não precisa ser cientista para saber o que é bom e o que não é, precisa só saber ler. E quando um esquema desse se faz, tudo que eu falei antes é importante. É caso de chamar a polícia, é caso de pegar suas coisas e sair, e se a pessoa ficou marcada, já foi internada, como foi o caso de um paciente meu, todo o meu carinho por ele, e que me relatou as condições de uma clínica, sem pé nem cabeça, porque alguém resolveu que, porque você vai ficando desequilibrado perto de abuso psicopata e narcisista, é fácil de chamar de doido. Bom, alguns de nós podem estar de verdade desequilibrados, sem condição de emocionalmente responder por si, e a gente precisa separar o joio do trigo. Mas quando a gente não está, a gente está reagindo a abuso, e a nossa reação faz a gente ser mais acusado ainda, a gente precisa fazer tudo que eu falei primeiro, ter espaço de self, ter rede de apoio, e nos conhecer e teimar para pisar no nosso próprio chão, porque a gente vai precisar sair de casa, pedir ajuda de um vizinho. Se você não tem rede de apoio nenhuma, já começou um problema, porque você não tem nem para onde correr. Então tenha para onde correr. Alguém que saiba da situação que você vive. Porque fica difícil quando vem uma narrativa. Nós estamos numa guerra de narrativas, né? E qual é a situação com narcisistas e psicopatas? É guerra de narrativa o tempo inteiro, é uma bateção de boca que não tem ponto na realidade, na causa e efeito, nos fatos, nas responsabilidades. É a narrativa que ganha. Quem gritar mais alto, os mais agoniados, que criam uma percepção, você precisa se defender. Se já aconteceu sol girassol, uma humilhação social, tem que buscar terapia, tem que buscar se restaurar. Né? E quando a gente está numa crise que envolve público, serve para a empresa, serve para a nossa vida pessoal, serve para essa circunstância. Vá a público, diga o que está acontecendo e o que você vai fazer a respeito. Você pode procurar um jornalista, você pode procurar a polícia, você pode procurar um clínico, você pode procurar a sua rede de apoio, mas não se isole e reze, porque quando você se isola e reza, as coisas pioram. Né? E você pode processar as pessoas que fizeram isso. Não desista jamais de colocar a verdade dos fatos e procurar se manter em equilíbrio, e o que é muito difícil. Né? A gente vê hoje no Brasil algumas pessoas de liderança administrativa, política, até empresarial, tendo uma paciência que eu falo, nossa, que paciência que esses caras têm. Porque eles estão combatendo um esquema mundial até,
de dominação, de ditatorial, de corrupções, etc., e jogando pelas 4 linhas e mantendo ali. Isso é muito difícil, mas precisa ser feito. Então, se cerque. Agora, a sua vergonha interna é fisgada por essa humilhação externa. A humilhação externa não me fisga se eu me respeito, porque eu vou pôr limite dizendo, aqui não, camarada, desculpe. O problema é quando a nossa humilhação interna é fisgada e se junta à humilhação externa e a gente se sente simplesmente derrotado. Ora, cure sua humilhação interna. Você foi humilhada? Você já passou coisas na infância ou em relações anteriores e você se sente com vergonha tóxica? Tira isso da frente, não é a vez disso. Você se deu respeito, você está num processo de cura, você reduz esse ataque, porque ele não fisga a tua sombra. Espero ter me explicado. Na mesma linha, Alain tem 2 vizinhos que ele chama de disfuncionais, um deles a síndica, que já criou problema para outras pessoas. Ele diz que é filho de narcisistas, então que ele se sente muito fisgado por gatilhos dessas pessoas que fazem jogos no condomínio. Então, aí cada vez mais ele foi se isolando, foi ficando dentro de casa, lembra que é filho de pais narcisistas e que a minha tática de sobrevivência, ele diz, tem sido o isolamento dentro de casa. Me fechei para todos os relacionamentos, uma vez que só atraio esse tipo de gente. Meu caso tem solução? Um abraço. É claro que tem, Alain. Começando pelo isolamento do resto de outras pessoas. Porque você tem 2 vizinhos e uma síndica meio tantã, você não pode deixar que ela ganhe e que todos os seus relacionamentos sejam com a síndica meio tantã, ainda que como um acetato de imaginação, né? A cura de filhos adultos de pais narcisistas toma tempo, ela é feita de estresse pós-traumático complexo, né? E ela é feita dessas coisas que a gente vem falando. É nessa cura que você angaria recursos para, de repente, lidar diferente, fazer uma notificação contra essas pessoas, mostra os dentes também, porque o encolhimento frente a narcisistas e psicopatas, ou, a rigor, todo tipo de abusador, especialmente de psicopatas que querem controle e poder a qualquer custo, né? Vale tudo, não tem ética, não tem coisa nenhuma. Essas pessoas respeitam um recurso só, limites claros, sem dó nem piedade. Você precisa defender seu espaço. Então, processe o condomínio, mande uma notificação, tenha rede de apoio, mesma coisa que eu falei, para só o girassol serve para você. Agora, teu isolamento de outros amigos, isso vem de outro lugar e acaba te fazendo uma vítima ideal no condomínio. Então, vamos procurar amigos, Alain? Vamos ter uma seleção, podem ser 3 amigos. Um só, puxa, coitado. A gente, quando está com trauma, estresse pós-traumático, um só, a gente vai alugar muito a orelha de um amigo só. Então é bom a gente ter 3, porque a gente varia um pouco entre eles. Você tem a internet, você tem a gente aqui, em que você pode ouvir vídeos, fazer cursos, interagir com as pessoas. Vai aprender a tocar uma música, não sei se você gosta, toca algum instrumento. Participar de uma roda de leitura, já tem coisas presenciais, eu espero que dure o tempo suficiente para a gente poder se encontrar mais vezes, né? E num espaço de segurança, sem achar que você está aparecendo, que você vai ter um ataque narcisista, não lembra, teu espaço de selfie está ok. Posso ir numa roda de leitura e eu fico comigo, não está todo mundo me olhando, não está todo mundo me julgando, não é porque eu entrei numa padaria que vão olhar o meu sapato, não, eu entro na padaria comigo e saio da padaria comigo e a pessoa me olha, eu olho de volta. Fica no corpo, Alain. It's okay to be okay. E isso vai te permitir ganhar musculatura para você poder lidar com essa situação crítica que é muito desagradável. Por último, a Ana Lúcia, que fala que se vê totalmente só, chama alguém para ir ao shopping, e aí, ou para almoçar, e quando não dá certo, ela acaba se vendo só de novo, e apesar de estar atenta aos ensinamentos aqui, ela se isolou novamente. Gente, continue a nadar. Isto não vem grátis, a gente consegue um passo e assim, comumente a recuperação de estresse pós-traumático é, como disse o Pete Walker, desse livro Estresse Pós-Traumático Complexo, indo de sobreviver a prosperar, é uma bíblia, é um meca, é um assunto, é lindíssimo, você se cura de uma maneira surpreendente, e sobretudo na área clínica, onde vocês têm formação certificada no que vem. Ele diz... É um processo vertiginosamente lento, comumente 2 passos para frente e 1 passo para trás.
Então você consegue dar 2 passos, e aí quando você dá um passo para trás, a sensação de que não adiantou nada. Calma, é assim mesmo. A gente vai 2 para frente e 1 para trás, evoluindo. Você vai perceber que na longa jornada, você consegue sim se reintegrar, encontrar amigos, conhecer pessoas e mexer na tua energia. Porque a energia dramática, de tristeza, do drama que a gente aprendeu e até do nosso isolamento, faz a gente ficar meio pesado, meio chato, meio mala. E você pode ter timidez ou ter extroversão, você pode ser uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais introspectiva, mas a energia da gente sai da cama antes da gente acordar. Então, a tua meditação, a tua oração, um pouco desse pensamento positivo de que claro que você tem que imaginar um quadro melhor, futuro. E vou dizer aqui, não importa quão difícil seja a situação, a gente tem que estar no nosso melhor e tem que imaginar o melhor possível e teimar com essa coisa, né? No Sobreviver, Instinto Vencedor, esse meu livro best-seller no mundo inteiro, graças ao bom Deus, porque ele traz histórias de grandes sobreviventes. A doutora Eva Eger, viva ainda, com seus 90 e tantos anos, conta que em Auschwitz, ela dizia, eles não vão nos roubar aquilo que é mais precioso em nós. Então, ela se manteve, você deixa o outro roubar a sua paz até onde você deixa. A situação toda global é muito difícil, mas o nosso interior, nosso senso de self, a nossa fé na vida é que nos distingue e nos dá força para sobreviver e para melhor viver também, né? Para prosperar, indo de sobreviver a prosperar. É muito importante que esse lugar da boca para dentro a gente pise o chão e que a gente tenha coragem, que vem de cor, né? Que é o coração. O medo está sendo uma massa de manobra muito grande, orquestrada em muitas áreas da vida e globalmente. Então a coragem de ser si mesmo e pensar positivo, esperar o melhor da vida nos coloca num outro lugar. E aí, Ana Lúcia, esse outro lugar pode ser você acordar com uma vontade danada de mandar flores para o delegado, bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Mas você não vai ficar isolada. Vai devagarzinho, 2 para frente e 1 para trás e para de se julgar, que você vai parar de achar julgamento fora. Nós normalmente achamos que os outros nos criticam, mas nós precisamos superar o nosso próprio preconceito, nossa própria crítica, porque a gente se aceitando, a gente olha e de repente se surpreende com uma aceitação que também vem do mundo. Obrigada, gente minha. Eu sou Cláudia Hicken, vocês estão num dos meus canais, na Quantum House. E nós temos jornadas, um Pix para vocês ajudarem a gente a patrocinar livros, produções, traduções, essas aulas gratuitas e os cursos novos, gratuitos e de inscrição e certificação que vocês vão ter. Fique conosco. Muito obrigada pela confiança e pelo carinho de vocês que são exageradamente generosos comigo. Beijo grande. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores pro delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria.